Clarice diz, numa seleta de frases por mim reunidas, o seguinte, que ela, Clarice, nascera para o essencial. E o essencial é viver e morrer. Primeiro, narrar um pouco a genealogia desses livros. O filho da Clarice, Paulo Gurgel Valente, me convidou muito pessoalmente, dizendo que era a mim que ele estava solicitando, a palavra foi essa, que fizesse esse trabalho de ler a obra da Clarice e selecionar as frases que eu julgasse expressivas, significativas, intensivas. E eu aceitei fazer, num primeiro momento, metade da obra completa. E daí nasceu as palavras. Depois conversamos e continuamos e completamos isso e nasceu o tempo. Essa questão de selecionar frases, primeiro que é dificílimo em Clarice, porque ela é uma frasista no melhor sentido, é a que produz o tempo todo palavras e ideias umas sobre as outras. Então, são multidões de pensamentos. Como selecionar? O meu critério era selecionar frases que tivessem, ao mesmo tempo, teor filosófico, fossem completas em si mesmas, e, ao mesmo tempo, um vigor poético. Muitas ficaram de fora, senão eu copiaria, como Borges diz, todos os livros, e resultou, portanto, nisso. A questão do comprometer, creio, assim, intensivamente que não, porque essas frases, elas vivem por elas mesmas, em seu vigor, mas elas avocam, elas chamam o leitor para os leitores irem até a obra completa para ver como elas se desdobram em outras e outras e outras. Elas são muito mais... tem uma frase da Clarice que o escritor usa a palavra como isca, mas não para pegar a palavra, para pegar outra coisa. A outra coisa é a sensação. Eu usei esse princípio dela, usar a frase como isca, e a isca para pegar o leitor na sua paixão por conhecer mais, por saber mais, por intensificar-se mais no mundo de Clarice, que é um mundo de conhecimento nosso, pessoal, da vida se processando e como fazer da vida se processar da maneira mais alegre e mais vitalizante possível. Então, digo que as frases são iscas para pegar outra coisa, a sensação, né? O sentimento das coisas. Você acha que a utilização das frases, talvez até muitas não são delas, na web, na internet, você acha que tem esse mesmo efeito ou outra coisa? Pode ser outra coisa? É curioso, eu acho que essa invenção de frases não claricianas, de algum modo, puxa para o nome Clarice. Então tem é uma boa isca nesse sentido. Por outro lado, leva para uma Clarice que não é ela própria, mas Clarice, eu ponho isso na introdução dos dois, na introdução não, no pós-fácil dos dois livros que Clarice, em 74, escreveu, eu não vou ler, mas vou dizer como me lembro, Clarice diz assim: sonhei essa noite um sonho terrível. Sonhei que estava todo mundo produzindo frases e assinando como se fossem frases minhas. Acordei assustada e quebrei uma xícara. Então, ela tinha essa sensação... Ela previu, né? Ela previu, é premonitório a ideia. E dá vontade de fazer frases que nós julgamos potentes e dizer que elas são de Clarice. Então, de algum modo, não vejo como um mal, né? Mas agora temos os livros para ter, quem desejar a isca mais saborosa, poder utilizar do sabor da isca
que leva à palavra assinada de Clarice. Mas não sou contra assim, a ideia de todo um país querer produzir frases e todo um país querer ser Clarice. Isso é a glória. O que mais te impressiona em Clarice? Não, impressiona assim como impressiona muitíssimo em mim, só 2 autores no Brasil me impressionam de maneira diferente, mas de modo assim sempre alarmante. Machado de Assis, no século XIX, e Clarice no século XX. Me impressionam as imprevisibilidades das coisas, como dentro do nosso pouco, de algum modo pouco, né, do ponto de vista de história da escrita, de história do pensamento, de história da filosofia, como dentro desse pouco foi possível se criar algo no Brasil, algo no Brasil que tem o vigor e a potência absurdamente universal, no patamar de qualquer outro grande nome. Joyce, Kafka, Virginia Woolf. Então, termos esse patamar, quando lá naqueles locais, toda uma biblioteca, todo um acervo já estava constituído. Então é lógico, aparentemente pelo menos, lógico que uma força venha de uma força. Né? Forças desencadeiam forças. O que mais me impressiona em Clarice, que essa frase vai ser terrível, mas de algum modo é uma força para além do Machado, embora Machado seja uma força para além de tudo, é que tenhamos a certeza de que o pouco, a Clarice diz assim, enfim, tenho saudade da minha miséria, né? Há toda uma mitologia de que o amor é filho da penúria, né? A mitologia platônica. Então que o pouco, a penúria, o arranjo, o viver na dificuldade permite também, e às vezes permite muito fortemente, que se produza algo da ordem do imprevisível e para além de um saber do Ocidente. Eu tenho a tese de que nós temos um cérebro Brasil, é o tema do meu último livro, e um cérebro Ocidente, e que nós não pertencemos a esse cérebro Ocidente. Usamos, desconstruímos, mexemos nele, mas o cérebro Brasil está totalmente constituído nessas 2 magnitudes, Machado de Assis e Clarice Lispector, e vem do menor, do pouco. Que não é essencialmente europeu. E que não é nada europeu, né? E nenhum nem outro. É uma compreensão de um modo de organizar o pensamento, a frase, a percepção, que só nós podemos ter. Isso é bom, né? Só nós, brasileiros, podemos ter essa percepção. E é um escândalo sempre que alguém de fora se depara ou com Machado ou com Clarice, vê que o que é isso. Especialmente sobre Clarice, você acha que esse interesse assim, absurdo que as pessoas, o tempo desde que ela morreu, antes dela morrer, principalmente agora, tem a ver com essa questão aí filosófica dela, que não é uma filosofia calcada na Grécia? Você acha que... Sim, acho. A isso eu faço uma divisão assim, que há textos que são produzidos no âmbito da filosofia. Em princípio, muito genérico, Clarice é uma filósofa, uma pensadora. Mas eu uso um termo assim, dessa natureza. Clarice produz um pensamento pós-filosófico. O que eu chamo de pós-filosófico é todo saber que a produção inaugural de um pensamento que não precisa mais conversar com a tradição da filosofia. Né? Então, já não se conversa mais com Platão. Portanto, quando não é mais Platão o tema, nem o tema subjacente, estamos diante de uma pós-filosofia, um para além da filosofia. E também para além da literatura. Né? A literatura, quando chega ao seu máximo de intensidade, de carne, pulsação e vida,
é outra coisa, é arte estupenda. Desde o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, os livros de Clarice impressionam o leitor pelo inusitado. A gente nunca sabe o que vem depois de cada frase. Nada é previsível. Você acha que isso é uma manifestação da contingência característica do contemporâneo? Acho que sim. Eu acho que Clarice produziu já uma obra que, em princípio, se localizaria na tradição da literatura como literatura moderna e com os pares altos, né, da modernidade, mas há na feitura de Clarice esse imprevisível, esse errar na mão. É curioso esse errar na mão. Ela não teme estar indo por um lugar e voltar e dizer outra coisa e misturar outra e retomar o assunto, e o assunto já não é mais, o que tinha sido dito é desdito. Essa hesitação, há um termo em artes plásticas que é muito interessante e que diz respeito ao tal Cérebro Brasil, que é a nossa lógica da gambiarra, ou seja, damos um jeito de fazer funcionar juntando coisas que, em princípio, não se juntariam. Uhum. Então, Clarice é extremamente contemporânea, é uma luxuosa gambiarra, e isso vai de susto em susto. Diante de um momento de grande intensidade, ela diz assim, vou parar, preciso descansar, tenho que morrer um pouquinho, né? Aí vai, toma um café, desconstrói, toma um café, vai à cozinha, retorna e volta. A intensidade não morreu, né? E fala de outra coisa, é muito sublime isso tudo. É uma característica contemporânea. Eu acho que a Clarice inaugura na literatura do Brasil um senso contemporâneo, mas que um contemporâneo que ainda nem chegou. Contemporâneo a vir. A gente estudou para as aulas sobre esse livro, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. O livro, já de cara, é interessante porque começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Como você avalia esse recurso estilístico da Clarice? Primeiro, inusitado assim, também, né? Primeiro com inveja, né? Alguém pensou isso. E pensou isso o quê? Que nada começa no começo, né? Tudo começa em algum lugar de algum começo. A tradição de começar uma frase com a maiúscula, como se ali estivesse tendo uma origem de uma coisa sem passado, sem história, ela rompe. Começa depois de um ponto e vírgula, ou seja, uma pequena pausa de algo muito vigoroso que se vinha processando e o movimento logo a seguir. E depois não para, porque nem a morte faz parar, né? Então, mesmo depois da morte, o que vem é vírgula. Uhum. Como você explica o interesse grande pela Clarice? Que nunca morre, parece. Há vários fatores. Um é esse mesmo da qualidade incomensurável. Mas há na Clarice, ela mesma, a pessoa Clarice, todo um campo de irradiação magnética que ninguém fica insensível. Ao falar de Clarice, a mídia, uma pessoa, um colega, alguém que ouviu o nome, o próprio nome Clarice Lispector, parece que já tem um bombardeio interno, né? Não se pode ficar indiferente a essa sonoridade, Clarice Lispector. Ter ouvido um pouco. Então Clarice conseguiu, estou falando Clarice a pessoa, né? Ela, talvez mesmo se não tivesse escrito, é uma hipótese. Clarice é dessas pessoas que são magos, são xamãs, né? Então um xamã pode não fazer nada, que o interesse é imediato por onde passar. Não há como não ter paixão pelo xamã, né? Clarice é esse patos, essa força, esse movimento.
é muito curioso isso que eu quero dizer. Não houvesse a escrita de Clarice, Clarice de algum modo ia irradiar. É? Você acha? Acho. Acho. É Talvez, curioso, né? É, porque Eu acho que certas pessoas irradiam por elas mesmas, entendeu? Porque ela não tem a lógica aristotélica. Ela não tem nenhuma lógica aristotélica. Ela é uma existência do fluir, do deixar ir, né? Do temer muito e do ousar muito. Ela diz, eu sou uma tímida, extremamente ousada. E de ter pensamentos, né? Ter sentimentos, ter um radar de captura do mundo fantasmal que nos cerca, né? Então, os que estiveram próximos ficaram todos contaminados. Então, eu acredito nessa força quântica de uma pessoa. Aí, no caso, essa força quântica se manifestou e inscrita aí, então, é explosiva. E toma conta cada vez mais do mundo, né? Saiu agora nos Estados Unidos e na Inglaterra também, todos os contos de Clarice traduzidos. E as matérias são todas de espanto absoluto daqui, do cérebro Brasil. É verdade. E entre os escritores cânones brasileiros, Clarice desponta como a única escritora feminina, né? Ao seu ver, o que fez com que Clarice rompesse essa barreira masculina na literatura? É difícil explicar isso porque, de fato, eu tenho a impressão de que romper essa barreira masculina foi ela se entrou no mundo do dizer e do fazer como uma metralhadora de pensamento. Os homens não são metralhadoras de pensamento, as mulheres são mais. Isso por um lado. Por outro lado, os homens que também cercaram Clarice, que ela foi cercada por muitos homens que tinham notabilidade, não tinham esse vigor, mas tinham uma sensibilidade mulher, uma sensibilidade mulher, que perceberam que ali estava um pós-homem. Pós-humano, praticamente. Um pós-humano, um pós-mulher. E eles deram muito apoio nesse sentido, né? Entendendo que ali havia uma força inclassificável do ponto de vista do gênero. Isso é uma segunda proposição. A terceira é que sinto eu que só mesmo essa condição orgânica de ser mulher, estou falando organicamente, de ser mulher é que permitirá produzir novos cérebros e novos saberes. Em artes visuais tem sido muito visível para mim. O que vem de espantoso vem de mulher. Então, Clarice, num momento em que isso parecia impossível, deu, né, a sua marca de mulher. Um texto Brasília, ela diz assim, Brasília é homem e eu tão mulher, por isso posso. Né? Então, eu confio muito na capacidade mulher. Nossa, fico até arrepiada. Confio absolutamente. E confio que se deva desenvolver organicamente, homens, esse vetor mulher. Portanto, é o vetor da imaginação, da audácia, do que conduz, do que gera, né? Do que tem útero existencial. Mas no início da carreira dela, as pessoas que não sabiam de Clarice, viram o livro Perto do Coração Selvagem, ficaram impressionados, né? Os críticos ficaram tão impressionados que chegaram e falaram assim, ela não é mulher, ela é um homem que usa esse pseudônimo Clarice, mas é um homem escrevendo. Como você avalia isso? Isso vem de um momento histórico, né, de pensarmos, esse momento continua, de algum modo, que é uma tradição, aí sim, do cérebro ocidente, da misoginia, do terror da mulher, ter medo de mulher, e achar que qualquer coisa de altíssima grandeza não poderia vir desse lugar. É uma forma de preconceito e de abafamento. Mas o Brasil é um cérebro que tem mostrado mulheres esplendorosas no comando das coisas. E Clarice decepcionou essa misoginia
não brasileira propriamente, mas ocidental, de pensar que das mulheres não virá, né, o sangue mais forte. E é de onde vem. Tá bom, obrigada.